Olá, boa noite. Boa noite. Comunidade Shalom celebra 40 anos de fundação e se encontra com o Papa. Francisco diz que comunidade valoriza os dons e que é o Espírito Santo quem faz a igreja viver. Santo Padre visita 2 cidades italianas no fim de semana. Fundação ajuda a igreja que sofre e completa 25 anos de história, levando esperança aos mais necessitados. Sancionada a lei que flexibiliza a jornada de trabalho de pais e mães de crianças pequenas. Cardeal Odilo Scherer destaca orientações da igreja para a escolha de um bom candidato. E fiéis de uma paróquia no interior de São Paulo celebram Santa Branca. O Canção Nova Notícias começou. A comunidade católica Shalom está reunida em Roma para celebrar 40 anos de fundação. Hoje os membros se encontraram com o Papa Francisco. E representantes da comunidade Canção Nova participaram deste momento especial. Uma festa celebrada em grande estilo, afinal são 40 anos de história. Nada melhor que comemorar juntos. Por esse motivo, os missionários da comunidade Shalom, vindos de várias partes do Brasil e do mundo, se reuniram em uma convenção em Roma para um encontro com o Papa Francisco. Na Sala Paulo VI, no Vaticano, o grande convidado da festa foi recebido com alegria e acompanhou o discurso do fundador da comunidade Shalom, Moisés Azevedo, e da cofundadora Emir Nogueira. Gratidão por tudo que Deus fez na nossa vida, na nossa história. Nós fomos os primeiros alcançados. Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, fomos alcançados pelo carisma. Somos filhos da igreja e viver essa experiência junto com o Santo Padre, o Papa Francisco, ouvir suas direções, ouvir suas orientações, só pode brotar uma imensa gratidão. O evento, que termina nesta quarta, aborda a amizade e segue, portanto, a seguinte temática: amigos de Deus, amigo dos jovens, amigo dos pobres. Mas isso é o sentimento da comunidade, é aquilo que nós sentimos que a graça faz na nossa vida e vemos acontecer no nosso dia a dia. Na audiência, Francisco mencionou a origem da comunidade. Lembrou que a Shalom nasceu durante uma celebração eucarística, no momento do ofertório. Não nasceu à mesa, como um belo plano desenhado. Nasceu na oração, na liturgia. E recordou: é o Espírito Santo que faz viver a igreja e faz sobretudo na oração, especialmente na liturgia. A liturgia é a ação de Deus com nós. Membros da comunidade Canção Nova também participaram da comemoração. Padre Leonardo Ribeiro, responsável pela missão em Roma, recordou a história de amizade entre as comunidades. Nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, convidou Moisés e alguns jovens, no início da década de 80, a fazer uma experiência. E ali nasce o nascente Carisma Shalom, juntamente com o Carisma Canção Nova já ali, e essa contribuição do Padre Jonas na vida do Moisés. E hoje o que podemos ver é essa maravilha de poder hoje celebrar 40 anos de fundação do Carisma Shalom, mas que também tendo essa clareza da presença da comunidade Canção Nova na história da comunidade Shalom. Pelos jovens, pelos homens, me consumirei. O Papa Francisco fez um novo apelo contra a corrida armamentista nuclear por meio do Twitter neste Dia Mundial para a Eliminação das Armas Nucleares, data criada pela ONU em 2014. O pontífice reiterou que o uso da energia atômica para fins de guerra é hoje, mais do que nunca, um crime, não só contra o homem e a sua dignidade, mas contra toda a possibilidade de futuro na nossa casa comum. Francisco tem feito apelos nesse sentido em várias ocasiões. Na catequese da última quarta-feira, classificou o uso de armas nucleares como loucura. O Papa Francisco esteve em 2 cidades italianas nesse fim de semana e pediu novamente paz em Myanmar, Ucrânia e Camarões. O
Papa se reuniu com pelo menos 1.000 jovens do mundo da economia na manhã de sábado em Assis, na Itália. O encontro A Economia de Francisco, iniciativa do Papa, tem por objetivo usar o talento, entusiasmo e criatividade dos jovens para iniciar um processo de renovação da economia voltada aos pobres, ao bem comum e ao cuidado com a criação. Após os momentos musicais e teatrais e os depoimentos de 8 jovens, Francisco exortou dizendo em seu discurso: uma nova economia inspirada em Francisco de Assis hoje pode e deve ser uma economia amiga da terra e uma economia de paz. Trata-se de transformar uma economia que mata numa economia da vida, em todas as suas dimensões. Ao final do evento, a assinatura do acordo no qual se comprometeram a gastar a sua vida para que a economia de hoje e de amanhã se torne uma economia do Evangelho. No domingo, o Santo Padre foi à cidade de Matera, na região sul da Itália, para o encerramento do 27º Congresso Eucarístico Nacional, com o tema Voltemos ao Sabor do Pão por uma igreja eucarística e sinodal. A missa foi celebrada no estádio municipal com a participação de cerca de 12.000 fiéis. Em sua homilia, o pontífice refletiu a parábola do rico e do pobre Lázaro e expressou: como é triste também hoje esta realidade quando confundimos o que somos com o que temos. E também exortou: é a religião do ter e do aparecer que com frequência domina o cenário deste mundo, mas no final nos deixa com as mãos vazias. Ao final da celebração, o Papa rezou o Ângelus e fez seu apelo de maneira especial por Mianmar, Ucrânia e Camarões. A respeito de Mianmar, recordou que há mais de 2 anos o país sofre com graves confrontos armados e violências, com muitas vítimas e deslocados. O pontífice mais uma vez rezou pela Ucrânia, pedindo a intercessão de Maria, Rainha da Paz. E, por fim, Francisco se uniu ao apelo dos bispos de Camarões pela libertação de 8 pessoas sequestradas na região e rezou clamando: o Senhor dê a paz aos corações e a vida social àquele querido país. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. Você sabia que hoje é dia de São Cosme e Damião? Quem traz as informações sobre esses santos é Rodrigo Luiz, que está na capital paulista. Boa noite, Rodrigo, bem-vindo. Boa noite a você e a todos. Isso mesmo. Hoje vamos conhecer mais sobre a vida dos gêmeos Cosme e Damião, que viveram no 3º século. Por serem médicos, tornaram-se padroeiros dos médicos e farmacêuticos. Confira na reportagem que nossa equipe preparou para você. Nascidos na Arábia, os irmãos cristãos Cosme e Damião estudaram medicina e se dedicavam ao cuidado da alma e do corpo dos doentes. E o serviço deles era de graça. E operavam curas não só pela sua capacidade de estudos, como também operavam curas milagrosas. Foram acusados de bruxaria e de feitiçaria e levados ao tribunal. Foi lhes pedido que renunciassem à sua fé, mas eles fizeram o contrário, reafirmaram que realizavam curas em nome de Jesus. Diante da perseguição cristã da época, São Cosme e São Damião foram condenados à morte. Atingidos por flechas e fogo, não morreram, até que foram decapitados. Com todas as dores que sofreram, os irmãos não renunciaram à sua fé até a morte. Por terem atuado na medicina, hoje São Cosme e São Damião são considerados padroeiros daqueles que trabalham na área médica e também dos farmacêuticos. Nesta paróquia de São Cosme e São Damião, em Andaraí, no Rio de Janeiro, uma sala é dedicada aos milagres dos santos. Um dos mais interessantes trata-se de uma cadeirinha de crianças usada nos automóveis, em que os pais sofreram um acidente de carro e a criança voou naquela cadeirinha para o outro lado da rua e manteve-se praticamente intacta. Na paróquia dedicada aos santos, em Itamaraju, na Bahia, há também testemunhos. Dona Antonieta deixou de frequentar por um tempo a igreja e retomou quando ficou grávida de gêmeas. Acredito em todos os santos de devoção que eu oro, mas principalmente, em primeiro lugar, está São Cosme e São Damião, que é meus amigos a vida toda.
companheiro, amigo. Qualquer hora que eu chamo, eles estão do meu lado, eu sinto que eles estão me ajudando. É muito bacana a explicação desses santos tão importantes de nossa igreja. E a gente não pode esquecer que a gente está na semana das eleições, daqui a pouco tem mensagem do cardeal Odilo Scherer para os eleitores. Até mais. Até mais, Rodrigo. Nos hospitais, escolas e demais setores da sociedade, é possível notar a presença da Igreja Católica como comunidade eficaz, que estende a mão para os necessitados. Assim também é o dia a dia da Fundação Ajuda a Igreja que Sofre, que esteve em festa no final de semana. Jubileu da Caridade. É assim que podemos definir a festa da ACN, conhecida no Brasil como Ajuda à Igreja que Sofre. São 25 anos atuando em favor dos que mais precisam. Frei Hans, por exemplo, conheceu a obra quando criança. Eu tinha ganhado do meu tio 20 centavos. Estava lá ouvindo o Padre Benfrey, pedindo para as crianças na África. Eu me virei e deu as 2 moedas que eu tinha. Experimentei uma alegria que até hoje eu sinto. A Casa da Mãe Aparecida. Foi neste lugar há 25 anos que uma missa dava início aos trabalhos. Em todos os momentos, Nossa Senhora está presente, né? Isso é uma bênção que nós acreditamos receber e que esperamos poder continuar recebendo. Com a ajuda de milhares de benfeitores, mais de 6.900 projetos receberam apoio e foram colocados em prática no Brasil desde 1997, uma média de 276 por ano. ACN em inglês é Where God Weeps, né? Onde Deus chora. E aquilo lá me emocionou. Já faz 22 anos que eu colaboro. Além do Brasil, a ACN também está envolvida em projetos que acontecem em mais de 140 países. Missão desafiadora de enxugar as lágrimas de Cristo nos que sofrem, sem deixar de lado a esperança em dias melhores. Já são muitos anos que a Canção Nova faz essa difusão através do seu sistema de comunicação, levando às pessoas o conhecimento das belas obras, do belo testemunho da Ajuda à Igreja que Sofre. Enquanto as pessoas sofrerem, sobretudo por causa da fé, nós estaremos lá para enxugar as lágrimas de Cristo em cada cristão que sofre nesse mundo. A seguir, a sanção presidencial à medida que flexibiliza a jornada de trabalho de pais de crianças pequenas. E o uso do aplicativo que pode ser usado no dia da votação como único documento. Nesta semana em que milhões de eleitores decidem o futuro do Brasil, o Canção Nova Notícias exibe mensagens de alguns bispos sobre as eleições. Quem traz as informações é Rodrigo Luiz. Estamos de volta daqui da cidade de São Paulo e nessa semana decisiva, veja qual é a orientação da igreja para esse momento democrático fundamental que são as eleições. A gente começa com a participação do cardeal Odilo Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo. O cardeal Odilo Scherer fez uma conclamação ao eleitor para o pleno exercício da cidadania. Momento de escolha dos que devem governar nos vários níveis e também os que devem fazer leis e acompanhar, controlar o governo. É um momento importante da vida nacional e todos deveríamos, como cidadãos, participar conscientemente, com muito desejo de edificar um Brasil bom daqui por diante, bom para o futuro. Enfatizou que o voto deve expressar o desejo do eleitor. Mesmo que o nosso candidato eventualmente não vença, mas o nosso voto conta como manifestação pública, através da urna, né, do nosso desejo, da nossa maneira de pensar o país, de pensar as leis que devem governar. Nosso voto é importante. Conhecer bem o candidato é outro ponto fundamental. O eleitor precisa olhar muito conscientemente, afinal, qual será o programa, qual será o projeto, qual será a postura desse candidato se ele for eleito e o que ele vai fazer com o voto que eu der para ele.
porque o voto, de alguma forma, é um apoio àquilo que, no futuro, este candidato, se for eleito, fizer. Portanto, eu não vou dar apoio para ele fazer alguma coisa que é contrária às minhas convicções. E, por fim, o cardeal destaca documentos da igreja que ajudam o eleitor a escolher seus candidatos. Pessoas que claramente deram provas de lisura, de honestidade, que não tenham, de alguma forma, incorrido em problemas de corrupção pública. Por isso é importante que, mais uma vez, os eleitores conheçam, olhem, examinem as fichas dos candidatos para saber se tem ficha limpa, se são candidatos confiáveis, se são candidatos que realmente podem ajudar o Brasil a dar um passo para frente. A gente fica por aqui, mas ao longo da semana vamos trazer outros cardeais e arcebispos com uma mensagem aos eleitores. De São Paulo, seguimos para Brasília com a Camila Castro. Boa noite, Camila. Olá, Rodrigo. Boa noite para você e a todos que nos acompanham neste começo de semana. E a gente segue falando sobre eleição. Faltam apenas 6 dias para o primeiro turno. No próximo domingo, os brasileiros têm um compromisso muito importante com a urna eletrônica. É o dia de escolher os representantes do Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Executivo. O aplicativo e-Título, versão digital do título de eleitor, pode ser usado como um único documento no dia da votação, mas precisa ser instalado no celular até sábado, véspera da eleição. Prestes a completar 90 anos, o seu Melquíades já tem um compromisso marcado para domingo: votar. Pela lei eleitoral, não é mais obrigada, mas faz questão de exercer a cidadania e ainda dá um conselho. Votar certo, né? O candidato dele certinho para não errar. No domingo, os eleitores vão poder utilizar o aplicativo e-Título como documento oficial para a votação e também, através dele, saber em qual sessão eleitoral vai votar. Mas a Justiça Eleitoral faz um alerta. É preciso baixar o documento digital até o próximo sábado. No dia da eleição, não será possível fazer o download. O aplicativo e-Título foi lançado em 2018, mas neste ano ganhou novas funções. Entre elas, uma série de vídeos que mostram o funcionamento das urnas eletrônicas e outra que permite encontrar o local de votação. Basta clicar no ícone com um mapa e ele vai traçar o percurso mais rápido até a sua sessão eleitoral. O eleitor também pode consultar o local de votação direto no site do TSE, tse.jus.br/eleitor. A consulta pode ser feita com o número do CPF, a data de nascimento e o nome da mãe. Mesmo com toda a tecnologia, tem aqueles que preferem o documento físico. Isso é no papel mesmo. Eu estou usando o físico porque eu tenho na minha carteira, já ando com ele aqui, ó, todos os meus documentos. Muitos têm no celular, por exemplo, o e-Título, tem documento no celular, ele precisa do celular, tudo bem, a Justiça Eleitoral vai respeitar isso daí. O eleitor poderá usar o celular para identificação na sessão e depois deve deixar o aparelho para ir à urna eletrônica. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o programa Emprega Mais Mulheres. A medida flexibiliza a jornada de trabalho de pais e mães com filhos de até 6 anos de idade ou com alguma deficiência. A nova legislação concede mais 60 dias de licença maternidade nas empresas privadas. Esses 2 meses extras poderão ser compartilhados com o companheiro se ele também trabalhar em uma empresa privada. A lei flexibiliza ainda a jornada de trabalho para mães e pais que tenham filhos com até 6 anos ou com deficiência, os quais podem ser beneficiados com prioridade para regime de tempo parcial, antecipação de férias e concessão de horários flexíveis de entrada e saída, mediante acordo com a empresa em que trabalha.
O programa Emprega Mais Mulheres não possui um grande custo para sua implementação e é exatamente por isso que eu acredito que seja pouquíssimo provável que isso de alguma forma vai desestimular a contratação de mulheres no mercado de trabalho. Outra mudança é que no retorno da licença maternidade da mãe, a lei permite que o pai, em acordo com a empresa, suspenda o contrato de trabalho por até 5 meses para a realização de curso de forma não presencial, com carga horária máxima de 20 horas semanais. A lei sancionada pelo presidente da República ainda aumenta de 2 para 6 os dias que o homem tem direito a acompanhar a gestante em consultas e exames. Outra medida é prever que as empresas com no mínimo 30 mulheres tenham espaço próprio e adequado para a acomodação dos filhos durante o período da amamentação. Se não houver esse local, a empregada poderá contar com reembolso de auxílio creche. E nós ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais informações direto de Brasília. Desejo a todos uma ótima noite e uma excelente semana. Até mais. Boa noite para você. E a seguir, exposição em Portugal revela o olhar de quem enxerga a realidade de migrantes e refugiados. E competição no interior paulista reúne idosos para uma grande celebração da vida. Em Portugal, uma exposição em Lisboa mostra o olhar de um fotógrafo para a realidade de migrantes e refugiados. Fotografias que parecem capturar a alma de cada pessoa. Olhares que também penetram o coração do espectador. A obra do renomado fotógrafo Steve McCurry está na exposição Icon, em Lisboa. Experiência marcante de um observador, cujas lentes focam em histórias de vida. I think I'm a keen observer of culture. Sou um observador atento da cultura e do comportamento humano e tentar registrar isso é importante para mim. A extraordinária retrospectiva apresenta as suas imagens mais icônicas, como o lendário retrato de Sharbat Gula, a menina afegã, entre outras tiradas durante os seus 40 anos de carreira, além de registros mais recentes. Um trabalho humanista, cujo disparo da câmera capta uma determinada composição e realidade e que requer o filtro da objetividade. As cores marcantes e a textura que o fotógrafo atinge ressaltam a peculiaridade de cada contexto, cada rosto, cada sofrimento ou alegria. A temática dos refugiados é sempre presente na obra do fotógrafo. Segundo dados da Agência da ONU para os Refugiados do final de 2021, cerca de 90 milhões de pessoas em todo o mundo foram forçadas a deixar as suas casas, sendo que aproximadamente 27 milhões são refugiados e a metade dele tem menos de 18 anos. Desde o início, eu tenho fotografado refugiados e pessoas deslocadas. Muitas vezes são discriminados e até mesmo perseguidos devido à religião. Precisamos ter empatia por essas pessoas, qualquer que seja a raça, cor ou credo. Como título da mensagem anual para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, o Papa Francisco escolheu construir o futuro com os migrantes e os refugiados. As fotografias de Steve revelam esse desejo de construção conjunta. Vamos agora para a previsão do tempo, porque o tempo volta a ficar instável no centro-sul do país nesta primeira semana da primavera. Nós vamos com a Yara Naires, ela vai trazer para a gente como vai ficar esse tempo. Mas, Reinaldo, primavera começando com tanta chuva, é surpreendente, né? É muito importante até porque as flores ficam mais exuberantes. E os campos verdejantes. Vamos aguardar essa primavera que começa agora e saber com a Yara Naires como é que vai ficar esse tempo. Vai ser mais chuvoso? Como é que vai ser, Yara? Olá, Adriana. Boa noite para você, Reinaldo, e a todos que nos assistem. Vemos no mapa grandes áreas de instabilidade que vai se estender durante a semana. Uma nova frente fria se forma e favorece o aumento da chuva em São Paulo, sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e em áreas do centro-oeste.
No Nordeste, a chuva mais forte prevalece no sul da Bahia. Na costa da região, a previsão de chuva isolada, mas sem alertas. Nas demais regiões, dia ensolarado. No norte, pancadas de chuva por toda a região. Se intensificam no sul, do Amazonas, Acre e em Rondônia. Vamos conferir agora algumas temperaturas no centro-sul do país que estarão em queda. Para os curitibanos, a temperatura bate os 19 graus, dia frio por lá. Aqui no Sudeste, São Paulo pode registrar máxima de 22 graus. Nas capitais Fluminense e Mineira, não passa dos 29 graus. E no Centro-Oeste, Campo Grande vai registrar o dia mais fresco, com máxima de 28 graus. Para quem gosta de um dia mais fechado, vai poder curtir a semana. Reinaldo, Adriana, volto com vocês. Obrigada, Yara. Obrigado. Olha, Adriana, você já ouviu falar em voleibol adaptado? Não. Pois é, uma competição no interior de São Paulo reuniu idosos de todo o Brasil para uma festa esportiva em que competir é o menor dos objetivos. Mas o importante mesmo é a convivência e o poder celebrar a melhor idade com esporte, alegria, descontração e boas risadas. A idade não impõe limites à imaginação. Wanda, no auge dos seus 73 anos, é campeã brasileira. A gente está sempre em atividade, a mente está sempre trabalhando. E peça fundamental na motivação da equipe. Eu sei que eu tenho aquele compromisso de ir treinar, de ir conversar, de ir brincar. E eu brinco muito, eu sou muito brincalhona, eu gosto de cantar, eu gosto de dançar. Diferente do voleibol tradicional, a modalidade possui regras específicas. O que não muda por aqui é o nervosismo e a ansiedade. O espírito esportivo e vontade de vencer se misturam com a gratidão e viver bem. Estou feliz da vida, porque vou fazer 81 anos e o time... Não dá. E não dá porque eu fico olhando ali. São José! Dentro de quadra, a competição é acirrada. Não existe bola perdida. Já nas arquibancadas, muita alegria e incentivo. Afinal, estamos falando da melhor idade. Hoje a gente está premiando cada um com uma medalha de participação. Uma medalha de equidade, de igualdade, independentemente da classificação. Também se trata de resgatar as origens de quem viveu para o esporte. Esses dois paredões brilham na vida como irmãos e dentro de quadra dão um show à parte. Sobrou tempo até para comemorar com as câmeras. Agora comecei tudo de novo, então a gente está se sentindo criança de novo, da juventude voltou, porque praticar esporte é bom, o competitivo é aquele algo a mais. A batatinha é a mascote do evento, sinal que todos são bem-vindos. O exemplo é tão forte que até o treinador vira jogador. Relação baseada no afeto e admiração. Quando eu vim pro vôlei adaptado aqui, mudou também a minha vida assim, profissional e a minha vida pessoal. Histórias que se reconstroem e buscam por meio do sorriso o verdadeiro troféu. Provam que a caminhada até aqui valeu a pena. No próximo bloco, veja como foi o acampamento de oração em Sergipe. E ainda a festa de Santa Branca em cidade do interior de São Paulo. Nesse fim de semana, centenas de pessoas participaram do acampamento de oração Quem como Deus. O evento aconteceu na sede da Missão Canção Nova de Aracaju. Peregrinos vieram de várias localidades de Sergipe e de outros estados do Nordeste. Sou de Crisópolis, Bahia, e sempre estou aqui na Canção Nova de Aracaju. Amo. Aqui é um pedacinho do céu também. E hoje estamos vivendo nesse acampamento maravilhoso de São Miguel Arcanjo, muito bom. Amo vir para cá, sempre que posso, corro para cá, para Canção Nova. Durante o evento, inspirado no Arcanjo São Miguel, os pregadores convidaram os participantes a refletir sobre o tema. Eu sou muito devota de São Miguel Arcanjo. Até que cheguei um pouquinho parada, mas graças a Deus, Deus já me tocou. Eu já estou super feliz.
Muitos fiéis vieram com pedidos, agradecimentos e a esperança em renovar a fé pela intercessão de São Miguel. É muito bom, graças a Deus. É bom demais estar na Canção Nova. Tem me levado a esse encontro com Jesus. Eu agradeço a Deus, né, pela vida de todos vocês e por esse trabalho lindo que vocês têm dedicado, porque realmente salvam vidas, ajuda. Não são vocês, mas é Deus que realiza em cada um de vocês e em nós. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Você viu como é importante o trabalho da Canção Nova, né? Instrumento de evangelização. Por isso a gente fala agora da campanha do projeto Dai-me Almas, porque a sua contribuição ajuda a melhorar a vida das pessoas por meio de iniciativas promovidas pela Canção Nova. É um gesto que leva à multiplicação do bem, graças à generosidade de sócios e benfeitores. Vejam só, estamos com 65% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de setembro. E contamos com você para chegar aos 100% de nossa meta. Faltam apenas 4 dias úteis para terminar o mês. Vá lá, faça sua doação pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. E não é necessário o envio de comprovante, porque a sua doação será identificada automaticamente. Obrigado por seu comprometimento e fidelidade. A cidade paulista de Santa Branca celebra hoje a sua padroeira. Seu testemunho motiva crianças, jovens e adultos a viver a santidade, inspirando até mesmo nomes de batismo no município. Os sinos anunciam, hoje é dia de festa. A cidade presépio dedicada a Santa Branca celebra sua padroeira. Mas afinal, de onde vem esta devoção? Em Santa Branca ou Santa Albina, como é colocado pela igreja, ela viveu sob perseguição de Décio. Décio vai para Cesareia da Palestina e o juiz de lá entrega vários cristãos para serem mortos, por assim dizer, negarem a fé. E Santa Branca, com 12 anos de idade, se recusa a negar a fé. Tão jovem, tão mártir. Ficou presa por vários dias. Morreu decapitada na praia de Cesareia da Palestina no ano 250. Dedicou-se à fé católica, à oração, à caridade. Um fiel anúncio do Cristo que inspira muitas gerações. Hoje em dia, ela me ajuda muito, a sua intercessão me ajuda muito. E sempre que eu tenho essas dores dentro de mim, eu sempre peço a intercessão dela. O que eu costumo dizer é o seguinte, a caminhada não é fácil mesmo, mas as bênçãos são maiores, né? Principalmente quando a gente recorre a ela, né? A Santa Branca. A Dona Branca foi catequista por mais de 60 anos e se chama assim graças à experiência de fé do pai. Olha, eu sinto muito orgulho do papai me colocar branca, porque desde pequenininha eu ia na igreja com o papai, via Santa Branca lá e falava assim, ai que santinha linda, né? De joelhos e acorrentada, Santa Branca nos ensina que mesmo diante das tribulações é preciso permanecer em oração. Sua trajetória de vida é um exemplo a ser seguido e, acima de tudo, caminho seguro para se chegar até Deus. A gente se apegando a Jesus, a gente se entregando a Ele, a gente vence todas esses sofrimentos, essas dificuldades que a gente encontra no dia a dia. O ser devoto de Santa Branca numa dimensão nacional é sempre um desafio. A devoção de Santa Branca faz com que as pessoas tenham esse encontro. E a partir do encontro com Jesus, a vida é transformada. Protegei-nos desta vida, a vós imploramos. Viva Santa Branca! Viva! Aê! Que linda festa. Reinaldo, eu fiquei encantada em ver a Dona Branca Maria do Espírito Santo. Ouvinte da Rádio Canção Nova há muitos e muitos anos, ela também foi arrecadadora da Canção Nova, representante na cidade, fazia caravanas para os primeiros acampamentos de oração aqui na Canção Nova. E eu gostei do nosso repórter cantando. Pois é. O Canção Nova Notícias termina por aqui. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo. Logo depois, às 9 horas, tem Buscai as Coisas do Alto e às 10, Revolução Jesus. Uma ótima noite para você. Boa noite, paz para você.